Olá pessoal, nesse vídeo veremos como lançar as cargas do modelo, quais serão as cargas permanentes e variáveis que serão lançadas, seus valores e quais são as considerações de vento que serão aplicadas. Então vamos lançar as cargas no modelo, vamos clicar aqui em carregar, clique aqui nos três pontos, vocês vão ver o peso próprio da estrutura, o steel deck também, depois o peso próprio do concreto sem cura e concreto com cura. Você tem essa divisão justamente para fazer os estágios de construção, então fase inicial, né, da construção, fase final da construção. O que difere esses dois carregamentos é a própria densidade do concreto. Você pode ver isso no material, então C25, você tem aqui com cura e sem cura, então você pode editar facilmente esses valores. E aqui vamos começar a lançar os novos carregamentos, esses aqui são automáticos, então novo, vou chamar de LC2, vai ser carregamento do piso, novo. LC3 vai ser o carregamento das paredes. E um novo é a cobertura. Perceba que são todos carregamentos permanentes, então não tem muita configuração a ser feita. Depois a gente vai ter o carregamento de sobrecarga do piso. E aí sim eu vou dizer uma carga variável. E dentro dos grupos de carga eu vou dizer que novo vai ser o grupo de carga de sobrecarga. A relação entre os carregamentos que estão dentro desse grupo vai ser uma relação juntos, quer dizer, eu vou sempre botar as sobrecargas juntas nas combinações, tá? Se você quiser mais hipóteses de carregamento, você pode botar como padrão, que aí elas aparecem juntas ou separadas dentro das combinações, tá? Mas aqui eu vou utilizar esse critério e vou jogar toda a sobrecarga ao mesmo tempo em cima da estrutura e gerando uma situação mais crítica, tá? Sempre, né? Mas, como eu disse, você define como você quer fazer essa composição no seu projeto, tá? Então, ok, vou clicar em novo e aqui sobrecarga de cobertura. Vai estar no mesmo grupo, né? E depois eu vou ter os ventos. Os ventos eu vou lançar depois para vocês verem algumas configurações, tá? Então vamos fechar. Aqui em piso eu vou lançar a carga de superfície em elemento 2D. O valor que eu vou lançar do piso é menos 1 kN, vai dar 100 kg por metro quadrado, tá? Então, esse é um valor que eu estou considerando no exercício, mas no seu projeto você verifica quais são os materiais que vão estar em cima do piso para fazer o lançamento da composição dessa carga da melhor forma possível, tá? Claro que aqui vai ter alguma gordurinha, né? Eu estou lançando um pouco a mais do que um revestimento cerâmico padrão, mas a gente assim tem como prever alguma alteração do projeto no futuro ou colocação de alguma coisa a mais ali nessa cobertura, então estou dando uma gordurinha aqui mesmo nesses valores, tá? Então vou dar OK. Então vou clicar aqui, ó, elemento 2D, duplo clique, da ESC, ele já seleciona o elemento 2D e lança a carga. Se você tirar o painel, né, aqui pelas layers, fica até mais fácil ser lançado, mas basicamente é você selecionar o elemento 2D, tá? Paredes vai ser uma carga linear em elemento em viga. Aqui a configuração já está até pré-definida, então menos 8 kN, é isso mesmo que eu vou lançar. Só cuidado, você pode ter aqui muitas vezes a função trapezoidal ativa, aí você bota uniforme e bota menos 8. Vai estar lançado em toda a extensão do elemento, de 0 a 100% dele, né? Porque está em forma relativa. E basicamente é isso, vamos dar OK. Basta clicar aqui, depois eu vou rotacionar o modelo, clico aqui e clico aqui. Vocês estão vendo que eu estou lançando só na periferia, mas vocês também poderiam lançar os carregamentos aqui internamente, aí tem várias funções para isso. Depois a cobertura. Para a cobertura eu vou isolar os painéis
aonde a gente vai lançar esse carregamento. Então vou isolar aqui o painel. Outra vista assim, para facilitar o lançamento. Então cobertura, carga em elementos 2D. Aqui eu vou lançar menos 0,5. Novamente verifique qual vai ser a estrutura que vocês estão lançando, qual é o tipo de telha, quais são os elementos que vão estar nessa cobertura, tal. Então você novamente, eu tenho uma certa folga aqui de trabalho, uma gordurinha para queimar. Então, mas sempre verifiquem aí no projeto de vocês o que vai ser realmente utilizado essa cobertura, o que vai estar pendurado, o que vai estar lá, vai estar posicionado em cima dela, tá? Então, estou usando o 0,5 aqui para o exercício. Então, lançamento no sentido global, lançamento do 0,5 sentido global, direção Z, tá? E agora a gente entra na parte de sobrecargas, né? Vamos logo para a sobrecarga da cobertura e depois eu volto para o piso, porque aqui já está configurado, né? Então, sobrecarga de cobertura, o mínimo da norma é 0,25. Eu vou lançar o dobro, então vou botar 0,5. Então, esse 0,25 você pode ver no item B.5.2 da NBR 8800. Então, vou lançar aqui o dobro. Agora eu vou para a sobrecarga do piso. Vou trazer todo mundo de volta. Então, em elementos 2D, o valor aqui vai ser 2, né? Então, bem padrão. E agora a gente precisa lançar os carregamentos de vento, né? Claro, você tem que usar a norma 6123. Ela não tem implementação ainda no CIA, essa norma, então você vai precisar de alguma ferramenta auxiliar para fazer esse cálculo ou fazer manualmente pela norma. Aqui eu vou mostrar o cálculo pelo Excel que eu produzi, né? Então eu tenho os dados geométricos da estrutura, o vento base, né? Botei aqui interior de São Paulo, 45, né? Depois você tem um cálculo dos fatores, terrenos planos, fracamente acidentados dá igual a 1. Depois categoria 4, que é zona urbana, classe B, o comprimento está entre 20 e 50. Escolhe os fatores aqui na tabela, você vai ter o fator S2, depois o fator S3, né? Edificações de comércio. E com isso você consegue calcular o VK, depois a pressão do vento, e através das configurações geométricas, né, HB, AB, HB e o ângulo de inclinação da cobertura, você consegue os coeficientes do vento em cima da estrutura, né? Então aqui, por exemplo, HB deu 0,49, então entrou nesse primeiro, AB é igual a 2, então entra nessa fileira, e aqui a gente tem os coeficientes, e a gente lança os coeficientes aqui nessa tabela, né? Então, esse valor aqui é basicamente cópia da tabela. Isso aqui é um cálculo que fica, se for 1, você tem o valor de AB, né? Você entra aqui. Se for maior que 2, você tem esse valor. E entre eles você faz a interpolação. Isso é para o vento zero. Aí você tem o valor do vento 90, né? E aqui você tem cada área. E aqui você faz a composição dos coeficientes para cada uma dessas áreas, né? Bom, e depois você tem a mesma coisa para cobertura, então o HB deu 0,49, eu entro nessa célula, né? E depois eu tenho o ângulo de inclinação 15, então eu tenho esses fatores. E aí, novamente eu tenho as áreas aqui e faço o preenchimento delas, tá? Então essa é uma tabelinha que eu utilizo para obter esses valores de vento, mas você tem aplicativos gratuitos como o Visual Ventos da Universidade do Passo Fundo do professor Zacarias Chamberlain. Então é um aplicativo bem bacana para utilizar para obter os valores de vento, e é um aplicativo bem completo. Então é uma recomendação que eu dou, pode utilizar ele. Bom, então a gente tem esses fatores aqui e agora a gente tem que lançar isso dentro do CIA. Lembram que eu falei lá na parte de modelagem? Eu vou fazer a divisão dos painéis aqui para poder lançar a carga de vento de uma forma bem precisa. E aí é exatamente isso que a gente vai fazer e vou mostrar para vocês, tá? Assim, em relação ao vento tem mais a questão do coeficiente de pressão interna, né? Que gera uma variação
desses fatores, desses coeficientes. Então, dos faces opostas igualmente permeáveis, eu tenho os fatores de pressão interna 0,2 e 0,3, quatro faces igualmente permeáveis 0 e 0,3. E se eu tiver uma abertura dominante, eu tenho que fazer um cálculo desses fatores aqui, tá? Nesse exercício eu vou considerar o item B. Aí eu vou ter 0 e menos 3. Então, para 0 não tem modificação nenhuma nesses fatores que estão aqui. Para 0,3 aí sim eu tenho uma modificação. Mas para o exercício eu vou utilizar apenas o CPI 0, que acaba gerando cargas críticas para essa estrutura. Mas numa estrutura real, se você quer verificar todas as hipóteses de cálculos de vento, você pode lançar quantos carregamentos de vento você quiser, pode lançar o CPU 1, 2, 3, quantos você quiser e fazer os testes, tá? Novamente, tudo depende do teu projeto, o grau de precisão que você precisa nele, tá? Então a gente vai lançar esse carregamento de vento pelos painéis, mas você poderia lançar só nas vigas, só nos pilares, carregamentos lineares. Então isso fica de acordo com o critério que você quer adotar de cálculo, tá? Mas vamos lançar da forma que eu estou falando, pelos fatores aqui e nos painéis de carga. E não perca o próximo vídeo com o lançamento no SimEngineer.